E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós falamos de fé, não estamos tratando de religião. Quando nós falamos de fé, estamos tratando de vida. Vida. Só para você ter uma ideia, só para você pensar um pouquinho, pensa um pouquinho comigo. Por exemplo, onde é que eu posso me incluir no contexto da fé? Por que a fé é fundamental para a nossa vida? Por que Deus coloca a fé como princípio da vida? Só para você ter uma ideia. Nós tivemos, infelizmente, o avião alemão que caiu lá nos Alpes franceses nessa terça-feira passada. Por que caiu? Foi falha técnica? Não, não foi falha técnica. O próprio copiloto jogou o avião contra as rochas daqueles Alpes. Quer dizer, ele queria se matar, mas não fazia a mínima questão de matar outras tantas pessoas, 150 pessoas no total. E a fé, onde é que está a fé? Quando uma pessoa vive pela fé, ela está conectada com Deus, porque a fé é a conexão, é a comunicação entre o ser humano, a criatura e o Criador. Então, quando a pessoa está ligada na fé e vivendo pela fé, antes dela pegar um avião, ela ora e diz: Senhor, eu peço que o Senhor coloque anjos poderosos para guardarem esta aeronave e nos levar ao nosso destino com segurança e em paz. Porque eu faço isso. Eu sempre uso esta oração e eu creio que Deus me ouve. Eu tenho certeza que Ele me ouve. Então, imagine você, se naquele avião de 150 pessoas tivesse apenas uma pessoa que tivesse feito essa oração antes de o avião decolar, aquele avião não teria caído. Por que ele caiu? Por que ele foi jogado contra as rochas, matando todas aquelas pessoas? Porque o copiloto estava endemoniado. O copiloto estava possuído por uma entidade do inferno. E por causa dessa entidade, ou desse encosto, o copiloto jogou o avião naquele vale. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, imagine quantas pessoas neste mundo estão endemoniadas, possuídas pelo mal. Às vezes o médico vai fazer uma cirurgia e ele está possuído. Às vezes ele está possuído por um problema grave na família e ele está oprimido, perturbado, mas mesmo assim ele vai cumprir a sua função e vai fazer a cirurgia. Eu pergunto, quem é que teria coragem, sã consciência, de se submeter ao tratamento desse médico? Eu não teria. Mas quem pode ter o discernimento de que ele está sendo usado pelo mal? Também poucos teriam. Mas quando o paciente vive pela fé, antes dele se submeter ao tratamento médico, ele ora a Deus: ó Deus, dirija as mãos, a mente do médico que vai fazer a cirurgia. Da mesma forma, é com respeito a todas as demais profissões. Você chama um encanador para fazer o conserto na sua casa.
conserto da água que está vazando. Se vem um encanador, se vem um sujeito endemoniado fazer o serviço, ele vai piorar a situação. Vai lhe cobrar caro e você vai pagar e ainda vai ter o prejuízo de ter que fazer outra vez. Se você pega um automóvel, vai sair na estrada para passar o seu fim de semana fora, e aí, se você não depende de Deus, não depende da fé, não depende de uma oração a Deus, ó Deus, guarda-me nessa viagem, ponha anjos poderosos, amarrando os endemoniados, os bêbados, os tóxicos dependentes, para que eles não venham atravessar no meu caminho e haja acidente comigo. Você está usando a fé. Você está usando a fé, porque a oração é um instrumento da fé. A oração é um instrumento da fé. Quando nós usamos a fé como instrumento de defesa, de ataque contra o inferno, nós alcançamos os nossos objetivos, nós alcançamos o nosso sucesso. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é fundamental na vida do ser humano. Então, você que me ouve, pense comigo, minha amiga, meu amigo. De repente você é uma pessoa religiosa, você tem uma religião, mas você não usa a sua fé. Então, o que adianta a sua religião? Não adianta coisa nenhuma. Por isso que eu costumo enfatizar que a fé não tem nada com a religião. Quantas pessoas têm religião? Eu até acredito que dentre aquelas pessoas que estavam nesse avião que caiu, tinha muitos religiosos, muitas pessoas que aparentemente tinham uma religião. Ou tinham uma religião, mas não tinham a fé que neutraliza o poder do mal. Aí, o que acontece? Acontece o que aconteceu. Desastre, morte. E não tem mais jeito. Você está me ouvindo neste momento, minha amiga e meu amigo ouvinte. E você tem vivido uma vida nos limites da mesquinharia, da miséria, da infelicidade. Você tem vivido por viver. Você tem empurrado a vida. É o caso desse piloto com o piloto. Ele não queria mais viver, mas não fez questão de levar consigo mais 149 pessoas. Ele não fez questão. Ele não fez nenhuma objeção. Então, a gente tem que ver o seguinte: a fé é algo pessoal e intransferível. Intransferível. A fé sobrenatural, ela vem de Deus para que nós possamos nos defender a nossa vida diante de tantas coisas ruins, tantas injustiças, tantas coisas desgraçadas que têm acontecido na face da terra, em todo o mundo. Não é só aqui no Brasil, não, mas em todo o mundo. Nós vivemos num mundo cão. E só sobrevivem aquelas pessoas que vivem pela fé. Então, como é que a pessoa pode crer num Deus tão grande e viver uma vida tão insignificante? Como crer na vida e viver na morte? Como é possível isso? Deus nos tem dado o fôlego, o seu fôlego, o fôlego da vida, para que através da fé nós venhamos obter a essência de Deus. Quem tem fé conquista o que quer. Essa é a realidade. Mas não a fé religiosa. Não a fé que leva as pessoas a obrigações, a imposições e preconceitos humanos. Não.
Não a fé refém das religiões, não. Mas a fé que leva a pessoa a confiar na palavra de Deus. Essa é a fé sobrenatural. Quando você, quando eu, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa vida, a nossa confiança, a nossa certeza nas promessas de Deus, então a nossa fé é uma fé útil, é uma fé que traz para nós o que a gente quer. Essa é a realidade. Essa é a puríssima realidade. Você que me ouve neste momento tem fé. Por exemplo, é o caso daquela pessoa que diz assim, eu gostaria tanto de realizar esse sonho. Ela tem um sonho e não sabe como realizá-lo. E ela diz, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei isso, eu já tentei a sorte, eu já fiz trabalhos de bruxaria, eu já fiz oferendas, eu já fiz das tripas coração para alcançar esse sonho e não consegui. Então, nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, usamos a fé como instrumento de conquista. E essa é a razão porque amanhã, às 7 da manhã, nós teremos aqui no Templo de Salomão o grande jejum das causas impossíveis. Todos os sábados. Você sabe que sábado é o 7º dia, né? Tradicionalmente é o 7º dia. E o sábado é o dia que os judeus se recolhem e não trabalham, não fazem nada. Eles ficam 24 horas completamente entregues à fé. Nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, vamos usar este sábado em jejum, aqui no Templo de Salomão, 7 horas da manhã, de 7 às 8. Porque quando se trata de fé viva, quando se fala em fé que toma posse do impossível, nós não temos outra alternativa senão apelar para o jejum. O jejum de tudo. Você venha em jejum nesta corrente especial que começa amanhã aqui no Templo de Salomão. Você venha em jejum. Faça um jejum. Não coma nada pela manhã. Até participar dessa corrente dos impossíveis. Dessa ação da fé no que tem sido até então impossível para você. Amanhã às 7 da manhã, de 7 às 8. Depois que você sair daqui do templo, não tem problema, você pode comer à vontade. Mas, inclusive, nós temos uns girafas bem aqui em frente ao templo de Salomão, que você pode comer bem e não vai gastar tanto. Então amanhã, às 7 em ponto, o grande jejum das causas impossíveis. Venha, participe e busque aquilo que você gostaria de alcançar, mas você não tem conseguido por alguma razão que eu tampouco posso explicar porque eu não sei. Mas um fato eu sei. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Então, quando a pessoa se predispõe a vir nesse grande jejum dos impossíveis, é porque ela crê. Ela crê. Se ela crê, então o impossível que está na vida dela, que tem sido impossível para ela, vai se tornar possível. Porque tudo é possível para aquele que crê. É Jesus quem falou isso.
Isso é a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que tem sido impossível para você? O que tem sido impossível para você, minha amiga e meu amigo ouvinte? Então, amanhã, às 7 da manhã, de 7 às 8, eu estarei aqui em espírito. Eu estarei aqui em espírito, na fé. Ah, com certeza. Também em busca da realização dos meus impossíveis, da concretização, da realização dos meus sonhos que têm até então sido impossíveis. Inclusive, a Esther vai estar presente. Ela vai estar presente fisicamente. Eu estarei presente espiritualmente. Às 7 em ponto, de 7 às 8, eu estarei em espírito nesse grande jejum das causas impossíveis. Se você quiser, se você crê, você tem a vontade, eu gostaria tanto de ter um filho, uma filha, eu gostaria tanto de fazer isso, de fazer aquilo. Tem sido impossível para você até aqui? Os médicos falaram, olha, você não tem condições de engravidar. Mas, para Deus, tudo é possível. Mas não é só possível para Deus, mas para aqueles que nele creem também, o Deus vivo, o Deus grande, o Deus todo-poderoso. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para aquele que crê no Deus dos impossíveis. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, ouvinte, presta bastante atenção. Quem tem fé, vai aonde quer. Quem tem fé, conquista o que quiser. Quem tem fé, não precisa da boa sorte. Não precisa de ajuda de ninguém. Quem tem fé, vive pela sua própria fé, porque conta com Deus sobre todas as coisas. E também consigo mesmo. Quando a pessoa tem fé, ela conta consigo mesmo e, acima de tudo, com Deus. Então, por isso eu digo, repito, quem tem fé vai aonde quer. Quem tem fé chega aonde determinar, onde quiser. Não depende da sorte, não depende de um talismã, não depende de bater 3 vezes na madeira. Nada disso, não depende de cruzar os dedos, não depende de nenhuma sorte, só depende de si mesmo e, sobretudo, de Deus. Eu queria que você soubesse que, numa época como essa, nós teremos no domingo agora, o domingo de Ramos, o domingo quando estaremos perguntando, ó Deus, o que eu posso te dar? Porque foi o que Davi fez. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei? Tomarei o cálice da salvação. E é o que nós estaremos fazendo neste domingo de Ramos, tomando o cálice da salvação aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E foi num tempo, num período assim, num domingo de Ramos, que Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumentinha. E os discípulos, o povo,
em geral, colocou as suas vestes no caminho onde Jesus ia passar. Olha só, olha só. Os discípulos puseram suas vestes em cima do jumentinho e Jesus subiu no jumentinho. Depois, o povo também estendeu as suas vestes pelo caminho que Jesus ia passar. E muitas pessoas, não tendo como retirar suas vestes, cortavam galhos de árvores, ramos, e colocavam no caminho que Jesus ia passar. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o que quer dizer isso? Quando uma pessoa se dispõe a colocar suas vestes no caminho para Jesus passar com um burrinho, com um jumentinho, é porque essa pessoa tem uma consideração extremamente grande para com o Senhor Jesus. Reconhece-o como Senhor em sua vida. Porque naquela altura, amiga e amigo ouvinte, você pensa bem, hoje você comprar roupa é uma coisa barata, né? Tem roupa cara, é claro, mas tem roupas baratas também. Então não é difícil para o pobre ter uma roupinha. Mas naquele tempo, a pessoa, para ter uma roupa, era difícil. Era muito difícil, porque a roupa era um objeto raro, caríssimo. Mesmo assim, muitas pessoas estendiam ou estenderam as suas roupas no caminho que Jesus ia passar com o jumentinho. Então, isso mostra o carinho, a consideração, o reconhecimento daquele povo para com o Senhor Jesus. Então respondia aquela pergunta de Davi: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aquele povo estendeu as suas vestes e Jesus passou por cima delas. Não apenas as vestes, mas também outros puseram ramos. O ramo era mais fácil, era muito mais fácil e não custava nada, porque os ramos estavam, as árvores estavam ali no caminho e as pessoas cortavam, quebravam galhos de árvore, os ramos, e colocavam no caminho. Essas pessoas tinham uma certa consideração para com Jesus, mas não era a melhor, claro, porque não lhes custava nada arrancar um pedaço de ramo de árvore e colocar no caminho, mas as outras, elas depositaram no caminho as suas roupas, que eram extremamente caras, que eram extremamente valiosas, porque você sabe que não era tão fácil ter acesso à roupa naquela altura. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós podemos ver então a consideração de uns e a consideração de outros para com o Senhor Jesus. Qual é a sua consideração para com o Senhor Jesus? O que você tem feito para reconhecê-lo como Senhor na sua vida? Para reconhecer os benefícios, os seus benefícios para com a sua vida. O que você tem feito? Davi disse: tomarei o cálice da salvação, quer dizer, zelarei, guardarei, perseverarei na minha salvação, manterei a minha salvação viva, para que a minha vida venha glorificar o meu Senhor. Então, é isso que agrada a Deus. É isso que mais Ele deseja de cada um de nós. Essa é a realidade. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, que é o que nós estaremos fazendo neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus, quando nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E você é obviamente o nosso convidado. Se você deseja participar
dessa cerimônia toda especial, porque a Santa Ceia é a reunião, é a cerimônia mais importante que tem dentro do cristianismo, já que você participa fisicamente de um Jesus espiritual. Você participa do seu corpo simbolizado pelo pedaço de pão. Você participa do seu sangue simbolizado pelo cálice de vinho. Então, é uma participação extremamente importante para aqueles que fazem parte da família de Deus. Porque Santa Ceia é só para os da família de Deus. Só para os que vivem na fé e pela fé. Só para aqueles que vivem em comunhão com o Senhor Jesus. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não se esqueça que quem tem fé conquista o que quiser. Por isso que Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Portanto, quem crê chega onde quer. Quem tem fé chega onde quiser. Não está sujeito as maldições, não depende da sorte. Quem crê, quem tem fé, não depende da sorte. Quem tem fé não fica com medo das pragas dos inimigos. Até porque, como você sabe, praga de urubu magro não mata cavalo gordo. É ou não é? A gente sempre ouviu falar nisso. Os antigos costumavam falar. Praga de urubu magro não mata cavalo gordo. E essa é a realidade. Quer dizer, a pessoa não fica com medo de praga de um inimigo, de uma pessoa que não gosta dela. Não interessa. Ela não depende da sorte. Ela não depende da sorte. Ela depende dela mesma e, sobretudo, de Deus. Essa é a fé. Se você crê, mesmo que todo mundo descreia, não importa se seu marido crê, se sua mulher crê ou não crê, se o pai crê, se a mãe crê ou não crê. Não importa se todas as pessoas que estão ao seu redor não creem. Não importa nada disso. Porque quem tem fé vai aonde quer, chega aonde quiser. Quem tem fé, minha amiga, meu amigo ouvinte, conquista o que quiser. Amanhã, aqui, a partir de amanhã, todos os sábados, nós teremos o grande jejum das causas impossíveis. Impossíveis. Porque assim como o diabo usa pessoas para jogar um avião contra as rochas e matar 150 pessoas, o Espírito de Deus usa pessoas para beneficiar o seu povo, aqueles que nele creem de todo o coração. Essa é a nossa fé. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, em espírito, estarei aqui com vocês. Em espírito, estarei aqui nesse jejum, esse grande jejum das causas impossíveis. Nós estaremos em espírito, pela fé, buscando algo impossível. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Quando eu falo, estaremos aqui em espírito, aqui no Templo de Salomão. No Templo de Salomão. E você é o nosso convidado. De 7 às 8, um jejum, um grande jejum pelas causas impossíveis. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.